Olá, bem-vindo à conversa improvável desta semana. O senhor que está à minha frente chama-se Luís Schunk, é presidente do Volkswagen Financial Services, mais conhecido por Volkswagen Bank, em Portugal. O Volkswagen Bank, como já percebeu, é um banco que primariamente financia a compra e a utilização, digamos assim, de automóvel. Ora bem, você não faz ideia da dificuldade que eu tive ao longo dos últimos meses para convencer o Luís a falar para a cor do dinheiro. Que ele é muito modesto, é muito competente, mas é muito modesto e de maneira nenhuma não queria falar com ninguém. Luís, muito obrigado por esta conversa. Não há de quê. Luís, tu és presidente do Volkswagen Financial Services em Portugal. Sim. Como é que está a correr o crédito automóvel? Não, está a correr bastante bem para nós. Nós começamos aqui em Portugal numa altura que foi uma altura muito complicada, um tempo muito complicado. O mercado estava a fazer isto, não é? Mas estava numa descida incrível. Foi no ano 2010 que tomamos a decisão de chegar ao Portugal. O impacto da crise. E no momento que chegamos, então a partir deste momento, cada dia foi um dia pior e pior, até chegar ao ano 2012, que foi o pior ano. Então foi realmente um desafio de chegar aqui em Portugal e montar um negócio que no início nós pensamos que é um mercado que ainda tem potencial para crescer, mas nós apanhamos um mercado que estava na crise. Deixa-me fazer uma pergunta, como é que tu conseguiste convencer a casa-mãe que apesar do que estava a acontecer, valia a pena manterem-se em Portugal? Bom, agora tenho que ser muito honesto, no momento que a decisão foi tomada de entrar ao Portugal, foi antes da crise. Agora, poderia contar uma história, não sei qualquer coisa, mas para dizer a verdade, a decisão foi tomada antes. Mas mesmo assim foi um desafio de não mudar da opinião. Então foi a decisão da casa-mãe de dizer, mesmo que agora, poucos meses depois de tomar a decisão, o mercado está numa situação muito pior, nós vamos continuar. E porquê? Foi porque nós percebemos que agora mesmo é a altura que os nossos clientes nos precisam. Ou seja, aquilo é um bocado da filosofia alemã, que é olhar sempre para o médio e longo prazo. Sim, foi basicamente exatamente isso. Obviamente nós gostaríamos de entrar num mercado que é muito mais saudável, numa situação que é muito mais positiva para as pessoas que estão a viver aqui. Mas obviamente também vimos a oportunidade de entrar num mercado que está numa situação de crise para depois apanhar quando o mercado volta a crescer. Que é o que está a acontecer neste momento. É exatamente o que está a acontecer agora mesmo. Vocês cresceram muito nos últimos anos. Crescemos muito, obviamente. Nós começamos 5 anos atrás aqui em Portugal. Basicamente começamos a financiar os nossos concessionários, porque Sim. Na altura da crise... Estamos a falar essencialmente das 3 grandes marcas do grupo Volkswagen, a Skoda, a Volkswagen e também a Audi. Falta uma quarta grande marca, que é a Seat, obviamente. Não, só 3 alemães, desculpe, está bem? Estava a deixar... Não foi parte do briefing. Não foi parte do briefing, nada. E vista a minha reação espontânea. Portanto, são estas 4 marcas do grupo, essencialmente. Sim, são estas. Obviamente também temos os veículos comerciais e há 2 anos que também financiamos os caminhões e os autocarros, que é a MAN. Exato. Não, é a MAN, que é a marca para caminhões para autocarros. Faz parte do grupo Volkswagen também. Faz parte, exato. Luís, qual é a percentagem de veículos que se vendem das marcas do grupo que vocês financiam? Hoje em dia estamos a chegar a um 40%. 40%? Um 40%. Foi um crescimento muito então grande. Significa 4 em cada 10 carros que se vendem aqui em Portugal, nós somos ligados a este carro, ou com financiamento, ou com um produto de renting. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo... Ou seja, é subir estes 40% para quanto? Não, isso obviamente também existem objetivos quantitativos, que também são importantes, mas nós achamos que já chegamos a 40%. Também não faz mal chegar a uns 50%. Sim. Porque é uma coisa que faz sentido, cada segundo carro, também é um bom slogan a nível de marketing. Mas isso não é o objetivo principal. O objetivo principal é que os clientes que nós temos gostam do nosso serviço e ao final do contrato decidem de voltar a comprar uma marca ou ficar com uma marca do grupo e voltar a financiar conosco. E o segundo objetivo, permite-me só isso, o segundo objetivo é basicamente acompanhar as marcas no grande desafio que o comportamento dos nossos clientes está a mudar. Já não é só a expectativa frente a uma financeira ou uma marca de vender um carro ou financiar um carro,
é muito mais, a expectativa é fornecer um serviço de mobilidade. Mas é para aqui que está a caminhar o mercado, não é? Exato. Que é deixar de falar apenas no financiamento para falarmos em mobilidade automóvel. Exato. Que é para onde o mercado está a caminhar. Exato. Lá já estamos, porque nós estamos a oferecer já produtos que não é só o financiamento do carro, mas já tem um serviço, tem a manutenção do carro, tem o seguro do carro, mas obviamente ainda não chegamos ao fim. No futuro vamos a desenvolver ainda mais produtos, porque o objetivo é fornecer aos nossos clientes mobilidade, porque já sem problemas. O problema fundamental do mercado automóvel hoje em dia é um problema de mobilidade, não é? Que é isso que vai ser o desafio do futuro. Exato. Não é seres dono de um carro, mas é como é que tu forneces uma solução de mobilidade para a pessoa. Exatamente isso. Obviamente ainda temos uma grande parte do mercado que quer ter posse do carro. É muito latino, é muito conceito muito latino, é ser Exato, dono do carro. E mesmo ainda é assim, e obviamente nós também estamos neste mercado, mas o que estamos a ver é que a nova geração sempre está a olhar mais, não a posse, não ter a posse das coisas, utilização. Mas utilizar como é que eu vou daqui necessário. Para aqui. Exato. Bom, Luís, quando nós hoje em dia falamos em financiamento automóvel, estamos a assistir a uma grande alteração de desafios novos, nomeadamente a digitalização. Como é que vocês estão a ver esse desafio? Sim, não, estamos a acompanhar, para nós também é um desafio, porque o cliente tradicional, no passado, sempre foi, vamos ao concessionário e fazemos basicamente todo o nosso percurso no concessionário. Hoje em dia, os clientes começam pelo internet, entram no internet, vão aos sites, vão aos blogs, basicamente vão aos social media, para formar uma opinião, para ver o que os outros acham. Informar-se sobre opiniões, mas também informar-se sobre o produto. Então, depois, uma vez que tem uma opinião, que tem já uma escolha feita de 2 ou 3 modelos, a seguir eles vão aos sites das marcas. Isto implica uma mudança cultural dentro das empresas. Obviamente é isso, e nós temos que estar lá. Quando o cliente entra no site da marca, obviamente o cliente não espera só de poder configurar um carro, mas também está à espera de poder simular um financiamento ou um renting. Então também quer que no único site pode receber a informação e ter informação sobre o carro, mas também sobre as possibilidades e opções de financiamento. Desculpa lá, como é que tu falas também português? Eu quase não falo português. Cheguei aqui há 5 anos, então já é algum tempo para aprender algum português. Mesmo assim, realmente tenho alguma vergonha, porque depois de 5 anos deveria falar muito melhor. E aqui hoje estamos num evento da empresa. Sim. E os empregados ainda acham que há muita crítica sobre mim, porque nas reuniões que temos, há muitas vezes que ainda falo inglês. Mas olha que isto passa muito bem, o teu português passa muito bem, Luís. Olha, deixa-me fazer uma pergunta. Quem é que é espanhol na tua família? O teu pai ou a tua mãe? A minha mãe. A minha mãe é espanhola. Ajuda-te a perceber português? Ajudou a perceber. Tu és meio alemão, meio espanhol. Meio alemão, meio espanhol, exato. Ajudou muito. O melhor dos dois mundos. Ajudou. Sim, mas depende onde que sempre estou a enfatizar um ou o outro lado. Não? Mas obviamente, sendo meio espanhol, ajuda a perceber português, mas torna as coisas muito mais complicado por falar. Luís, tu já disseste agora que neste momento financiam 40% do mercado, aliás, das vendas das marcas do grupo. Já disseste que estão muito preocupados com a questão da mobilidade. Diz-me uma coisa, se eu te dissesse assim, Luís, como é que vai ser a Volkswagen Financial Service daqui a 3 anos? O que é que tu dizias? Qual é o retrato? Daqui a 3 anos, qualquer cliente que está interessado em conduzir um carro Volkswagen vai poder aceder a nós e vai poder contratar nós através de uma solução que é disponibilizada na internet. E nós vamos acompanhar, é isso exatamente a nossa visão. Uma vez que o cliente tomou a decisão de ter um carro do grupo Volkswagen, nós vamos acompanhar a mobilidade e fornecer a mobilidade para este cliente. Bom, uma última pergunta. Vocês, como banco alemão, embora com uma sucursal portuguesa, conseguem ter financiamento muito mais barato do que se fossem um banco meramente português? Eu não sei, não sou um banco português. Mas não, eu acho que hoje em dia a taxa de interesse realmente não é realmente o critério para o cliente, porque as taxas são muito baixas, quer nos bancos portugueses, quer num banco que é uma sucursal de um banco alemão. Acho que as diferenças ao nível europeu não são assim de grandes. E como é que está a taxa de crédito mal parado?
está baixa do crédito mal parado. Sim. No nosso caso, tenho que admitir que é bastante baixo. Nós ficamos surpreendidos, sobretudo porque nós entramos num período de crise. E nós achamos que nós temos que ser preparados para uma situação que é muito mais pior do que nós encontramos. É que estou a fazer a pergunta. Quando eu olho para o crescimento do crédito em Portugal, do crédito automóvel, do crédito de habitação, mas do crédito ao consumo, noto uma subida muito grande. E como analista isto preocupa-me. Sim. Mas ouço algumas empresas como vocês, como outros, inclusive outros grupos de financiamento alemães, dizer que a taxa de mortalidade é muito baixa. Isto tem a ver com o quê? Com a vossa qualidade de análise? Não, eu acho que isso é um fator muito importante. Obviamente as condições são boas, há muita demanda para financiar, mas acho que é uma responsabilidade de qualquer... É análise de risco. Análise de risco. Nós não podemos oferecer e vender um crédito a uma pessoa onde nós já vemos que não vai conseguir. Pode haver um problema. Pode haver um problema, porque este cliente é um cliente perdido. Exatamente. Se no percurso de um crédito há um problema, é a última vez que esse cliente fica um cliente do grupo Volkswagen. Então, esse para nós é um fator muito importante, ser ter a responsabilidade de não vender produtos aos nossos clientes que não se adaptam à realidade dos clientes. Luís Schunk, foi um prazer e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Bom, foi a conversa improvável desta semana com uma das pessoas que eu tenho mais admiração e mais respeito no mercado automóvel, nomeadamente no financiamento, que se chama Luís Schunk, responsável do Volkswagen Financial Services. Já sabe, amanhã vamos voltar com o Deals on Wheels, vai ser o Mazda 6, a carrinha, e na segunda-feira, às 8 da manhã, cá estaremos com o comentário matinal. Muito obrigado.